Glória a Deus. Cumprimento a todos, amados e queridos irmãos, com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Que o evangelista Manuel Silva Messa quero trazer uma palavra aos vossos corações, que se encontra aqui registrado no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, a partir do número 1. O título da leitura é A Vantagem do Sofrimento, da Paciência e da Moderação. Número 1, versículo número 1 de Eclesiastes 7 diz assim: Melhor é a boa fama do que o melhor unguento. É o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa onde há luto que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém na canção do tolo. Porque qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é o riso do tolo. Também isso é vaidade. Verdadeiramente, a opressão faz endodecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. Nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, porque nunca com sabedoria isso perguntarias. Tal boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveito os que veem o sol. Porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera, porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Há um justo que perece na sua justiça, e há um ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias fora de teu tempo. Bom é que retenhas isso, e também disso não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. A sabedoria fortalece o sábio, mais do que 10 governadores que haja na cidade. Na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça bem e nunca peque. Tampouco apliques o teu coração a todas as palavras que se te disserem, para que não venhas a ouvir que o teu servo te amaldiçoou.
porque o teu coração também já confessou muitas vezes que tu amaldiçoaste a outros. Tudo isso inquiri com sabedoria, e disse: sabedoria adquirirei, mas ela ainda estava longe de mim. Longe está o que foi, e profundíssimo quem o achará. Eu tornei e voltar-me, e determinei em meu coração saber e inquirir, e buscar a sabedoria e a razão, e eu conhecer a loucura da impiedade e a doidice dos desvários. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Vedes aqui, isso achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra para achar a causa que a minha alma ainda busca, mas não achei. Um homem entre 1000 achei eu, mas uma mulher entre todas estas não achei. Vede isto, tão somente achei que Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Aqui nós podemos ver Deus trazendo a instrução para as nossas vidas, para nós termos uma vida em conformidade com a palavra de Deus e propor em aplicar aos nossos corações ao conhecimento de tudo aquilo que nós obtermos dentro das Escrituras Sagradas e propor dentro dos nossos corações em aplicar sobre as nossas vidas. Porque quando nós aplicamos a palavra de Deus na íntegra ao nosso coração, o Espírito Santo de Deus automaticamente ele entra em providência sobre as nossas vidas para abrir a nossa mente, o nosso coração, nos trazer graça, conhecimento e sabedoria e fazer com que cada vez mais nós cresçamos diante da presença do Senhor, pelo conhecimento através da palavra e pelo próprio Espírito Santo de Deus. Porque não tem como o homem e a mulher de Deus eles obter conhecimento e saber dos planos e dos projetos de Deus para a sua vida, se ele não se alimentar da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela mesma nos relata e vai nos dizer que verdadeiramente a palavra de Deus, ela é comida para as nossas almas. Ela é um alimento que faz com que o homem e a mulher, ele se aproxime-se mais de Deus. E assim ele tem uma vida em conformidade com o querer e a vontade do Espírito Santo de Deus. Então aqui, o pregador, esse Eclesiastes aqui, ele trazendo essa passagem, ele estava nos instruindo para nós sermos moderados, sermos prudentes, sermos vigilantes, sermos observadores da palavra, procurar guardá-la ao nosso coração, cumpri-la, ela, de todas as formas e de todas as maneiras, para que quando nós tivermos que nos apresentarmos diante do Senhor, nós não teremos do que nos envergonhar, porque procuramos a palavra de Deus na íntegra ao nosso coração e procuramos cada dia mais estar inteirado daquilo que Deus tem projetado para as nossas vidas e para os nossos corações. Então faça uma narrativa da sua própria vida, de como você se encontra diante da presença do Senhor. Não precisa que ninguém chegue diante de você e te explique ou te diga como você deva se comportar ou agir ou se apresentar diante de Deus,
porque a própria palavra do Senhor, ela é o alimento, ela que nos instrui, ela que nos direciona, ela que nos aponta o caminho, ela que nos livra do caminho da destruição, para trazer nós para a presença de Deus, para termos uma vida longa, uma vida regrada pelo Espírito Santo, uma vida que possa ter sentido diante da presença de Deus. Porque não adianta, meus amados e queridos irmãos, nós termos uma vida prolongada, uma vida longa diante da presença do Senhor, se nós não cuidarmos do nosso próprio corpo, do nosso próprio espírito, da nossa própria alma. Então, seria em vão que nós vivêssemos 70, 80, 100 ou mais anos, se tudo isso seria em vão, se eu não aplicar a palavra de Deus ao meu coração. Então, todos aqueles anos que eu vivi e que eu não procurei guardar a palavra de Deus e que eu não apliquei ela ao meu coração, todos aqueles anos meus serão em vão. Então, enquanto nós temos vida, nós temos oportunidade de crescermos diante do Senhor. Não crescer na estatura, não crescer dos lados, não. Crescer na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. Então, você quer crescer, quer ser abençoado, então procure aplicar a palavra de Deus ao teu coração. E assim, então, todos os dias da sua vida você será bem-sucedido. Você será luz nas trevas, no meio da escuridão. Aqueles que olharem para ti, eles vão ver que sobre você repousa o Espírito Santo de Deus e que você é uma testemunha viva da parte de Jesus Cristo para estar trazendo instrução, trazendo ao pleno conhecimento do pecador que ele precisa de salvação, que ele precisa de arrependimento, vida em conformidade com a palavra de Deus. E assim então ele crescerá de todas as formas, fisicamente, espiritualmente, sentimentalmente, em todas as áreas da vida dele. O Espírito Santo de Deus, ele traz graça e conhecimento e faz com que assim você tenha uma vida digna e reta diante da presença do nosso Deus. Foi para esta finalidade que o pregador aqui, ele traz esta mensagem para os nossos corações, para que assim nós venhamos observar a palavra de Deus, guardá-la em nosso coração e aplicá-la ela sobre as nossas próprias vidas. Não simplesmente dizer para as pessoas o que elas devem fazer ou como elas devem agir, mas primeiramente a palavra de Deus, antes dela chegar para o homem ou para a mulher que eu estou ministrando a palavra, primeiramente ela está falando comigo. Conserte a sua vida, conserte o seu altar, tenha compromisso comigo, tenha compromisso com a minha palavra. Então, primeiramente, o Espírito Santo de Deus, ele trabalha no meu coração, na minha alma, no meu corpo, no meu espírito, me instruindo para que assim eu traga uma palavra que venha de encontro à necessidade, ao coração daqueles que precisam ouvir a palavra de Deus. Jesus Cristo, ele foi bem claro e ele não deixa sombra de dúvida. Ele disse para todos os pecadores: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, para mim chegar até Deus, eu tenho que entrar pelo caminho da obediência que se chama Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Se eu não entrar pelo caminho da palavra de Deus, então não tem como eu chegar aos braços de Deus. Se eu não entrar pelo caminho da palavra de Deus, que foi ministrada por Jesus Cristo, não tem como eu chegar aos braços de Deus. Reflita isso e aplique isso ao seu coração, e você vai crescer na sua vida espiritual. E aqueles que olharem para você vai dizer: verdadeiramente o Senhor é na vida dele e na vida dela. Neste momento eu quero estar orando ao seu favor, para que assim o Espírito Santo de Deus
Ele possa fazer de você um instrumento que lhe seja útil e agradável aos seus olhos. Amém? Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, neste momento santo e glorioso, eu me coloco, Senhor, diante da Tua presença. Eu suplico pela vida dos meus amigos, dos meus colegas, dos meus irmãos, de todos aqueles, Pai, que estão incluídos, Senhor, sobre estas orações. Senhor, entra com providência dentro deste lar, sobre a vida deste homem, desta mulher, deste jovem, desta jovem. Senhor, as vidas que se encontram nos hospitais, nos leitos de dor, de enfermidade, as vidas que se encontram sobre as UTIs, as vidas que se encontram, Senhor, sobre os manicômios, leprosário, as vidas que estão, Senhor, nas casas de detenções, Senhor, nas cadeias públicas, nas penitenciárias, as vidas que se encontram, Senhor, no submundo do crime, das drogas, da prostituição, Senhor da glória. Todos eles, papai, são a Tua imagem, a Tua semelhança. E o inimigo das nossas almas, o adversário, o diabo, o tentador, ele está, Senhor, fazendo a cabeça dessas pessoas, cegaram a mente, o entendimento, cegaram os olhos deles, Senhor, espirituais, para que eles não enxerguem a situação em que eles estão vivendo. Senhor, salva, Deus, cura, liberta, transforma, põe as Tuas mãos ensanguentadas, traga a bênção, a cura, o milagre, a vitória, a libertação. Senhor, entra na causa da viúva, do órfão, Senhor, os velhinhos nos asilos, as crianças de rua, os mendigos, os alcoólatras, Senhor, os andarilhos. Senhor, toma nas Tuas mãos, traga a cura, a bênção, o milagre, a vitória, a libertação. Senhor da glória, entra na vida deste homem e desta mulher, nas causas dele. Senhor, repreenda o câncer, AIDS, problema no coração, nos pulmões, nos rins, no fígado, no baço. Senhor, o câncer, a leucemia no sangue. Senhor, toca nos ossos, nos nervos, toca nas plaquetas do sangue, na imunidade. Toca, Senhor, nos glóbulos brancos, nos glóbulos vermelhos. Senhor, entra com providência sobre a vida deste homem, desta mulher, deste jovem, desta jovem. Prepara portas de emprego, Pai. Toca nestas carteiras profissionais, Senhor. Deus querido, abra as janelas celestiais, abra as portas que estão fechadas, os ferrolhos de ferro, Senhor, as portas, Senhor, que estão fechadas, que o Senhor dissipa, destrói. Senhor, toca nestes currículos e chame essas pessoas, Pai. Põe as Tuas mãos, prepara, Senhor, o melhor dessa terra para cada um deles. Confirma as bênçãos, as curas, os milagres. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém.